ela insegura, porque reprova muito, às vezes ele só precisaria de um ajustezinho que ele fez. Ele modificou o perfil dele, né? Ele começou pensar em respostas diferentes ao que é natural para ele, para falar, e ficou todo robotizado, fica com medo, inclusive, de como se sentar, né? Fica todo travado, tem medo de fazer pequenas gesticulações. Mas teve um comentário ontem na live, assim, ontem, eu já caguetei o dia que estou gravando aqui a aula. Felipe, mas é estranho gesticular, não lembro quem foi, tá? O psicólogo, eu fiz uma entrevista, ele nem olhou para mim, ele falou, como que essa pessoa, qual que é a importância de gesticular ou não? Querido, o problema é que quando você, o problema não, né? A resposta é, quando você está gesticulando, só essa segurança de você falar com gestos aqui, lógico, né? Nada bater nas asas, mas o seu corpo ter esse molejo interagindo com o seu conteúdo, isso também está demonstrando na voz. Você não está com aquela voz embargada, não está todo travado, todo tenso, sem ter alterações no seu nível de voz, expressões. Outro spoiler que eu ensino nas aulas. Puta. Então, é por isso que é importante. Você precisa ter uma naturalidade. Você pode até dobrar a perna, cruzar a perna aqui, né? Uma coisa eu estar assim, ó. Não, beleza, tô entendendo. Outra está assim. Uhum. Então eu fechei o braço, eu tô inseguro, tô fechado. Não, às vezes é uma posição confortável. Lógico que você não vai cruzar o braço lá, mas se você dobra a perna, não significa que você está tenso. Outra coisa é você se encolher inteiro. Quem trabalha, quem é profissional na área de avaliar e perceber as pessoas e os comportamentos dela, como psicólogo, né? Ele consegue decifrar a postura corporal da pessoa com base naquele momento, se a pessoa está tensa ou se a pessoa está simplesmente numa posição mais confortável, ou se ela está meio que tô nem aí. Dá para a gente pegar isso daí só observando quem é profissional ou entende um pouco de comportamento. Eu não posso falar que a pessoa que olha para a esquerda está acessando memória e a que olha para a direita está acessando... Não. A pessoa que olha para a esquerda acessa a memória. A pessoa que olha para a direita, quando a bola do olho vai automática, acessa a imaginação. Tá? Imaginação, memória. Aí para cima é visual, para baixo, no meio é verbal, para baixo, eu não lembro se é exatamente. Mas se eu pego uma pessoa que treinou uma resposta, e aí quando o psicólogo pergunta e ele olha para a esquerda, o que ele está acessando? Ele não está inventando mais, porque ele já inventou. Ele está olhando para a esquerda e acessando a memória daquela resposta, que ele já treinou. E aí o psicólogo olha para ele, vê a bolinha para a esquerda, não pensa que ele vai acreditar na sua resposta, porque olha, ele está falando uma coisa, porque tem pergunta que você precisa acessar imaginação, que você tem que criar ali na hora, com base no conteúdo da resposta que você vai dar. Por exemplo, como você se vê candidato daqui a 5 anos? E eu não sei responder a pergunta dele. Normalmente você vai imaginar, poxa, eu me vejo tal. Você está criando, né? Só que se eu já decorei essa resposta, eu vou sacar o olho para o lado esquerdo sem perceber. Então o psicólogo, ele já tinha essa resposta pronta. Ó. Agora, por que ele tinha essa resposta pronta? Ele treinou ela ou ele já tem muito claro, porque é um cara mais objetivo, busca sempre fazer as coisas planejadas, aí dentro das outras, o psicólogo vai puxar algumas outras perguntas. Isso se ele ficar olhando para você, mas não dá para levar muito em consideração essa questão de olho aí. O psicólogo olhando ou não para você, é importante você estar tanto de forma postural quanto no seu tom de voz, seguro e confiante ali no que está acontecendo. Você tem que se manter firme até se o cara faz uma cara para você de que não está sendo legal a tua resposta. Não dá para levar como base isso, porque ele não vai fazer as caretinhas de quando você responder bom e quando fazer ruim. Não tem essa, irmão. Ele pode fazer ruim para tudo só para ver como você vai lidar com a sua autoconfiança, com a sua segurança, teu controle emocional ali na hora. Isso é muito mais importante dentro da avaliação. O que você acha que reprova uma pessoa? Chegam lá 2 pessoas. Os 2 são graduados. Formado em um direito, uma engenharia, os dois direito, não importa. Chegam os 2 lá. Aí o psicólogo começa a atormentar nesse assunto. Né? Pô, mas você fez faculdade e tal, e por que você não queria ser polícia? Não tá dando certo lá e quer arrumar um emprego aqui? Foi isso? Pô, você demorou tanto assim, por quê? E o psicólogo começa a te cutucar dentro desse conteúdo, dessa resposta. Nos 2, ele faz a mesma coisa.
Um é aprovado e um é reprovado, por exemplo. Vai. Qual foi a diferença dos dois? Se os dois agiram igual, provavelmente não, tá? Os testes já demonstrou uma coisa. Se os testes do candidato demonstrou que ele é seguro, uma pessoa equilibrada, na hora desse aperto do psicólogo, ele fala, olha, eu me frustrei com a profissão que eu estudei e comecei a pensar em opções. Né? E nessa eu pensei em concurso. Aí dentro dos concursos eu avaliei que eu me identificava bastante com o concurso da Polícia Militar. E é por isso que eu resolvi prestar o concurso aqui da Polícia Militar, por isso que eu resolvi prestar aqui o concurso da Polícia Federal, da Polícia Civil, não importa. Não significa que o bom candidato é aquele que sempre, quando se conheceu por gente, quis ser polícia, não tem nada a ver. Então, é como você vai lidar com a pressão ali, né? Se o teu comportamento vai alterar, se você vai ficar mais tenso, mais fechado, mais enérgico nas suas respostas, né? Vai aumentar o tom de voz, de repente, já aconteceu com um aluno aí que foi pego se apertando, aí o cara acabou rasgando, né? O candidato acabou rasgando porque o psicólogo ficou apertando no assunto. Então, o que é o importante? Só é aprovado, só vai ser bom uma pessoa que sempre quis ser? Não. Só que ele vai pegar esse tema, por exemplo, tá, e ficar apertando para ver como você reage. É isso que eu mais... Aí se o cara ele pensa, ele fica vendo nos grupos ou assistindo um vídeo, não, meu, você tem que falar que quis ser sempre, só que não dava certo, você não conseguia prestar. Aí ele desconstrói uma verdade dele, um exemplo dessa resposta que eu dei aí atrás, né, que ele se frustrou com a profissão e resolveu buscar outra coisa. E opina em ser robótico e aí acaba reprovando porque ele não mostra uma verdade nas suas respostas, ok? Agora, como mostrar verdade? O que é mais importante? Ter verdade ou sinceridade? O que precisa ter? Verdade ou sinceridade dentro das suas respostas? Não dá para eu ficar falando aqui, porque eu tenho que ficar justificando, explicando. Isso está no curso lá, né? Para depois quem quiser. Aí não é pegadinha de, Felipe, você é danado, né? Não, é porque não dá ao mesmo tempo, aí foge da proposta. Outra dúvida aqui do Wendel, né? Que é a de cima. Ele fez o coletivo, e aí ele perguntou, né? Ele até mandou na live, depois ele confirmou, porque ele estava online lá. Felipe, meio que eu já estou reprovado, se fosse só os testes ali, a fase psicológica, eu já estaria reprovado, por exemplo. Eu fui muito mal. A entrevista, se eu me preparar com você ou em qualquer outro lugar, fazer uma entrevista top 10, né? Eu vou ser aprovado? Aí eu, como uma das bases, né, que eu trabalho aqui dentro do curso, quem já teve contato comigo sabe, falei isso na live ontem, é a integridade. Mas na lata não pensei duas vezes, né? Eu não pensei assim, vou grudar um cliente, né? Não. Falei para ele assim, amigo, não salva. Se você já está com os seus testes em um nível que vão reprovar você mesmo, não com base no que você acha como eles estão, mas sim depois de uma análise técnica das correções, a entrevista não te salva. A entrevista ela só te afunda, ela nunca te... ou ela te mantém no padrão do resultado que já existe lá positivo nos seus testes, ou ela te derruba. Você mostra um padrão, um perfil bacana nos seus testes e presencialmente você não consegue mal falar teu nome. Tá divergente. Agora, se você foi muito mal aqui e muito bem na entrevista, não salva. Por quê? Você pode ser muito comunicativo, mas isso não significa que você tenha bom relacionamento, que você não tenha ansiedade muito elevada ou descontrole emocional. Porque na sua comunicação ali, de repente, você não está sendo induzido a testar esse desequilíbrio emocional tão elevado. Ou sim, né? Então, toma cuidado. Né? Só que o problema aqui, a questão não é porque você acha que foi ruim nos testes, com base no seu autoconhecimento de graduação pelas pesquisas do Google, estou sendo um sarcástico aqui mesmo, que significa que você foi ruim. Toma cuidado, que às vezes o ruim está dentro do mediano. Então, ontem uma outra pergunta que fizeram para mim, qual que é o candidato ideal? O candidato ideal que está dentro do perfil. E aquele perfil não é um Iron Man da vida, não. Não está pedindo nada extravagante lá, não. Está tudo em nível mediano que dá para a pessoa ter um perfil daquele se estiver num nível saudável, tanto emocional quanto comportamental. Hoje em dia é difícil pelo contexto que nós vivemos, tá bom?
dá vontade de falar uma questão que está acontecendo com os palográficos lá, mas não vou entrar nesse mérito não, devido a uma questão no contexto social que nós vivemos hoje, que é pandemia, tudo cheio de protocolos de segurança, a gente tem que ser mais rígido, mais cauteloso com um monte de coisa, e automaticamente as pessoas vão ficar mais inflexíveis. E isso vai sair num teste lá, seja no NLP, seja no palográfico. Agora, a polícia vai levar em consideração isso na hora da análise? Não posso garantir, porque eu não faço parte da banca, se eu quisesse eu não podia nem estar falando isso aqui com vocês. Então, não sei dizer, tá bom? Mas você vê como o contexto altera? Altera. Tá? Agora, se eles vão levar isso em consideração ou não sei. De repente não estejam levando muito, porque estão reprovando tanta gente, mas ninguém sabe no que reprovou, então não dá pra saber se foi inflexibilidade baixa ou outros itens, tá bom? Pode atrapalhar, interferir, inclusive, em relacionamento interpessoal, contexto que nós vivemos hoje, tá? Mas já começa a fugir do assunto. Então, respondi essas 3 aqui. Aí, não, por que aí já fica um alerta aí a pergunta do Wendel. Por que ele fez essa pergunta para mim? Porque ele fez contato com um outro profissional, e aí a pessoa, para fechar um contrato com ele, falou assim, não... Entre o coletivo e a entrevista, o que mais pesa é a entrevista. Se você for bem na entrevista, o coletivo pode desconsiderar o resultado ali. Você vai ser aprovado. Você tá entendendo? Copiou? Vendeu essa fumaça pro cara. Sorte que ele foi ligeiro, aí falou, porra, não fechei. Que ele ia perder dinheiro, né? Vamos dizer assim, ou perder ilusão, ser iludido, né? Como que uma entrevista, um bate-papo ali, vai ser mais forte do que um resultado de um instrumento científico? Onde? Não existe isso. Só aquele caso que eu falei. Você demonstrou bom lá, você tem que estar demonstrando bom aqui. Outra pergunta que me fizeram aí de teste, eu vou ter que fazer um vídeo só para isso. Eu fui mal no palográfico, mas fui bem no desenho e fui bem no NLP. Gente, se o que o NLP e o desenho avaliam, que todos esses 3 avaliam coisas parecidas, personalidade. Se nesses 2 mostrou uma coisa e no seu palográfico outra, vai dar dúvida, né? Porque é para mostrar nos 3 testes o mesmo nível de resultado de formas diferentes com base em cada teste ali. Se em relacionamento, se eu demonstrei baixo relacionamento no palográfico, baixo relacionamento no NLP e no HTP, não, tem alguma coisa errada, né? Que é para seguir uma linha. Tá bom? Então, toma cuidado. Eu vou gravar um vídeo depois falando disso. Mas voltando, você naqueles 3 testes, você foi malandro, treinou pra caramba, né? Seu palográfico. Tanto é que pelas perguntas que fizeram ontem, eu vi os caras perguntando de margem, perguntando disso, daquilo. Então, tudo com base já em algumas informações técnicas, mas não sabe avaliar o todo, né? E aí ficam pilhados. Mas, se você foi bem palográfico, desenho, NLP, os testes de raciocínio, só por aqui esse candidato está aprovado, hein? Cara, aqui é Iron Man, né? Aí chega na entrevista, você é um jagunço, um chucro, inseguro, não consegue olhar assim, morrendo de medo. Não, tá fingido, né? Tudo que tá lá tá errado. É aí que aí a entrevista vem e te arrebenta, tá? Então, você tem que, se o cara tem aquele perfil mesmo de verdade, ele vai demonstrar as características comportamentais aqui na hora da entrevista, condizente com o resultado. Eu mando para cá, eu olho para cá, porque é como se fosse o coletivo na hora do resultado. Vai combinar, tá bom? Aqui foram as dúvidas. Para a gente finalizar, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Na live aqui, isso aqui era o slide da live que eu não consegui transmitir ontem, me enrolei todo aqui com o stream, né? Você manda nos comentários, deixa sua dúvida aí, que eu vou fazendo o quê? Se for muita dúvida, se vocês depois dessa aula tiverem muitas dúvidas, o que eu faço? Eu faço um vídeo parte 2 de entrevista tirando dúvidas, tá bom? Aí você vai acompanhando o canal aí. Então, aquele merchandise, né? Se inscreve, aciona o sininho. Toda semana eu estou subindo uns vídeos bem engraçados no canal. Eu estou fazendo umas brincadeiras, né? Uns vídeos entrevista, simulado de entrevista real, o certo e o errado, mas com uns personagens engraçados, meio para poder segurar você no vídeo e você conseguir captar a informação. Então, por mais que ele seja meio engraçado ali, eu estou começando a fazer os diferenciais de certo e errado, mas de uma forma mais descontraída aí da realidade de vocês, né, para vocês conseguirem assimilar um pouquinho melhor. Então, fica inscrito aí no canal que toda semana eu estou postando aí um vídeo diferente falando do psicológico. Não assista só os engraçados, tem muito conteúdo bacana para você assistir aí também.
Tá bom? Então vai tirando as dúvidas. Se for pouquinho, eu respondo ali no texto mesmo. Às vezes demora um pouquinho, porque eu tô fazendo outra coisa, mas assim que eu puder, eu vou lá e lanço a resposta pra você aí no comentário. Agora, se eu ver que tem muitas, eu gravo um outro vídeo só pra tirar as dúvidas mesmo, dependendo do nível de dúvida, eu não vou escrever textão, eu prefiro gravar um vídeo. E a segunda coisa é o que tem a ver a sua entrevista com o Mac Oferta Magnífico Bacon Grande do McDonald's, né? O Magnífico Bacon. Para os esfomeados. Ai, eu viajo. O que tem a ver? Você tem que comer um magnífico antes da entrevista? Não recomendo, tá? Não sou nutricionista, não sei falar aí, não é minha praia. Mas eu posso te dizer o seguinte: o magnífico, se você deixar de comer um magnífico por mês, né? Se você deixar de comer um magnífico uma vez por mês, você consegue pagar o curso que eu tenho só de preparatório para fase para fase da entrevista. Como não vai ter mais tempo, a gente consegue trabalhar aí a questão de entrevista, né? Por que eu criei isso? Porque tem muita gente que já fez o coletivo e não quer assinar um contrato de um preparatório total, né? Falta um mês, 2 meses, um mês e meio para a pessoa fazer a entrevista dela. Então, para ser justo, vamos dizer assim, né? E atender as expectativas, a pessoa consegue pagar aí, ó. 12 de R$33, né? O preço de um Magnífico por mês, um preparatório online de 8 videoaulas, tá? Todas eu que dou a videoaula, aí você vai acessar uma plataforma, você vai ter 2 meses de acesso e aí você consegue se preparar aí para a entrevista, tá? Eu convido você a dar uma olhada lá, tá bom? Entra lá, aí nos comentários está o link para você ver o produto lá, você compra ele numa plataforma, paga lá com cartão bonitinho, ou à vista, tá R$347, mais barato do que a minha matrícula do curso normal, tá? Que é já para poder ajudar você na entrevista, porque tem muita coisa que não dá para eu falar aqui, pela questão de tempo, tanto é que lá está dividido em 8 vídeos, tá bom? E visita lá o site lá e dá uma olhadinha. Compra lá, irmão. Não gostou? Em 7 dias você achou uma porcaria? Você vai na própria login que você comprou lá, solicita reembolso. Você vai ter de volta 100% do dinheiro estornado no seu cartão e não achou? Esse é o recadinho que eu tinha que dar para vocês. Eu ia até mostrar, navegar, tá bom? Mostrando como é lá, os vídeos, tal. Mas não vou para não ficar pesado aqui. Você consegue entrar e comprar. Você tem 7 dias para ver tudo. Se não gostar, você fica fora. Ou se gostar, fica. Não tive ninguém que devolveu. Estou já uns meses, né, um tempo aí, já tem uns 2 meses que eu fiz nesse curso aí. O pessoal está gostando, não teve reembolso, então significa que o conteúdo é bom. Esse é o recadinho para você. Obrigado se você ficou até aqui, cara. Puta, você é caveira.